Galera, difícil fazer uma travessia dessa, só o vento me levando. Ah, nem Leleco, olha só. Eu desaconselho totalmente quem quiser fazer uma travessia dessa. Dá uma sentida aí, como é que o caiaque tá trabalhando nas ondas mais, uma das marolas mais fortes que eu já peguei. O caiaque vai bem demais. E aqui eu tô correndo um risco, porque além de ter pedra, realmente a marola tá fora do comum. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre as marolas. No último vídeo que eu postei foi um comparativo do Barracuda Evolution com o Tuna 115. Eu enfrentei umas marolas bem altas com o Barracuda Evolution no Lago de Corumbá 4. O que o dicionário diz que é uma marola? Ondulação natural na água do mar ou onda pequena. Então logo nós entendemos que as marolas são ondas pequenas. Obviamente que o nosso entendimento sobre onda, ele está atrelado às ondas que se quebram, mas entendemos que uma marola ela vai caminhar com os ventos até chegar a quebrar na praia. Então a marola, a onda ela pode estar no mar, a marola no mar, ou ela pode quebrar. Mas para o nosso entendimento aqui o mais importante são as causas e os efeitos que ela pode ter na vida do pescador. Essas marolas podem ser formadas pelo vento, né? Então vão ficar nessa escala, o vento mais fraco, um vento mais forte criará marolas mais fortes. E uma marola também, eu estava aqui pesquisando, encontrei bastante incidente declarado pela Marinha com marolas de embarcações mais fortes, como um próprio jet ski ou uma lancha de grande potência, até virando outras embarcações menos preparadas. Então vamos partir desses dois princípios: marolas pelo vento e marolas criadas mecanicamente por outros barcos. Procurando no Google sobre os caiaques que nós utilizamos muito no Brasil para pesca, não se encontra um consenso nacional sobre esse caiaque X ou Y poder navegar em ondas e locais mais revoltos, no caso nas marolas. O que se fala muito é que o caiaque X ou Y ele pode ser navegado em correntezas de nível 1 e 2, que são correntezas mais tranquilas, lagos de nível 1 com água parada ou correntezas nível 2, que são correntezas que correm tranquilamente. Então basicamente o que isso quer dizer é que o fabricante não informa exatamente se esse caiaque que você está comprando, X ou Y, de várias marcas, ele pode enfrentar uma marola. O aconselhado é que se a marola ela já está quebrando bolhas, ela está formando ali uma espuma por cima da água de oxigênio, significa que essa marola ou essa onda já tem risco para você na água. Os cuidados mais aconselháveis para se navegar em marolas com caiaque: nunca deixar a marola bater lateralmente no seu caiaque. Você tem sempre tentar ir de encontro com o bico do caiaque virado para as marolas, para que você não tenha aí um risco de que a onda pegue na lateral do seu caiaque, levante uma parte e você caia na água, ou pior, que o caiaque vire. E a mesma dinâmica nós podemos aplicar para uma situação onde você está com o seu caiaque, tem um monte de embarcação passando, os caras estão passando correndo quase em cima de você. Realmente saia desse lugar e não fique, porque essa marola, inclusive até de canoas de motor não muito forte, mas ela realmente interfere na sua navegabilidade, pode pegar você de lado e pode te derrubar do caiaque. Sobre a pescaria, se pega ou não pega peixe em horários que tem marola, nós podemos observar que o comportamento é diferente. No mar, você consegue pescar às vezes com o mar revolto, com marolas, e até porque você geralmente está pescando de fundo. Em alguns lugares não, nós vemos aí pescarias no Panamá que as pessoas conseguem bater popper e conseguir pegar os peixes na marola, até porque o peixe de mar ele está muito mais habituado a nadar nas marolas. Já em locais de lago ou de correnteza, quando tem uma marola muito forte, uma correnteza derivada principalmente de uma enchente, de uma situação de alagamento, que a chuva veio e está enchendo ali o rio, nós sabemos que a situação não fica muito boa para pescaria. Acho que por vários motivos, né? A água da chuva muda o pH, muda várias coisas.
coisas. Para o trabalho de iscas artificiais também não existe um consenso nacional. Eu sempre estou falando nesse consenso nacional que é, digamos assim, não existe regra exata para que você pesque. Por exemplo, se você vai trabalhar uma isca de superfície em um local que tenha uma marola muito forte, em um lago, o peixe, ele pode ser que ele não ataque ali naquele momento, porque a água está muito revirada, ela vai trazer sedimento do fundo e o peixe vai perder visibilidade. O sol geralmente também vai criar uma falta de visibilidade. Nós não sabemos porque também não existe um consenso nacional que fala se o peixe enxerga X ou Y. Isso ainda não estudaram o suficiente, mas nós, por empiricamente testarmos iscas, nós sabemos que a pescaria de superfície não é uma pescaria interessante enquanto tem marola. Por outro lado, a pescaria de meia água, a pescaria de fundo, de jigs, de plugs de barbela, ela pode ser feita se você estiver ainda em condições seguras de permanecer nessa marola. Você pode fazer uma pescaria aí de meia água de superfície que ela pode ter resultados em locais onde os sedimentos não estão interferindo aí na água, né? Então, como que eu vou saber se o meu caiaque ele é seguro, sim ou não, para uma marola mais forte, enfim, um vento mais pesado, uma correnteza, enfim, vários lugares? Bom, esse entendimento que a gente vai chegar, ele realmente tem que ser testado. Por exemplo, nós já temos aí, vou falar de mim porque eu não posso falar de outras pessoas, eu já testei 3 caiaques em marolas muito fortes. O Shark, o Barracuda anterior, que é o Barracuda Pro Fishing, e o Barracuda Evolution. Inclusive também testei o Tuna 115, né? Lembrando agora, esses 4 caiaques se saíram muito bem no quesito estabilidade na marola, conseguiram se manter bem na água. Nós sabemos que quando a marola ela passa embaixo do caiaque, ela meio que joga você tá em cima, tá na água, a onda vem, passa, ela retira a água que está embaixo de você e você meio que cai em queda livre ali de uns 30 centímetros, dependendo do tamanho da marola. Então, esses 4 caiaques que eu já experimentei em marolas mais fortes, eles se comportaram muito bem. No caso das imagens que eu estou mostrando durante todo o vídeo, havia risco real de virar o meu caiaque, de eu ter problemas de cair do caiaque. Bom, esse risco existe, mas em todos os caiaques que eu citei, que eu estive em marolas altas, eu realmente não me senti inseguro. A norma, eu estava olhando aqui pela Marinha, é que essas embarcações elas não estão aptas a navegar, por exemplo, em alto mar, a navegar em locais muito distantes. Mas quando nós vamos fazer uma travessia em um lago, eu já medi aqui pelo Google Earth, às vezes ele dá 5 km, 6 km de travessia. Então você está praticamente em alto mar estando dentro de um lago, digamos assim. A distância da costa que você está já é considerável, a distância de terra que você está é considerável. Então, basicamente a Marinha diz que não seria permitido você navegar ali, mas nós vemos que pelos vídeos nós ficamos relativamente seguros. O certo seria você remar para a margem e ficar mais tranquilo e esperar passar, mas nós já vimos aí até por esses últimos dias que eu fui pescar que pode demorar 5, 6 horas para acabar uma marola, uma ventania dessa. Bom, caiaques que eu já testei e não recomendo enfrentar uma marola. Aí agora começamos no terreno das subjetividades e dos testes. Uma coisa é, esse caiaque eu já testei, esse eu não testei, eu não posso falar. Então eu vou falar só dos que eu já testei. Primeiro que me vem à cabeça aqui é o Penguin Fishing. É um caiaque de entrada, um caiaque que a estabilidade dele é inferior, muito simples a composição de técnica ali do casco do caiaque. Então é um caiaque que sim, você está correndo muito risco. Inclusive eu já virei ele 2 vezes. Você está correndo risco se colocando em uma situação de marola com esse caiaque. O segundo caiaque seria o Hunter Fishing. É um caiaque muito usado pelo brasileiro, muito vendido, o pessoal conhece muito, mas ele é um caiaque que ele tem até uma boa aderência, uma estabilidade, mas é um caiaque de perfil muito baixo, que eu já experimentei, já tive, e esse caiaque pela falta de altura, pela sua navegabilidade, eu não aconselharia você a ficar em uma marola
com esse caiaque. Terceiro caiaque, eu já tive também esse caiaque. Eu não aconselho você que tenha a enfrentar uma marola muito forte, porque ele é um caiaque, principalmente ele com cadeirinha, que é o caiaque da Kayaker, o Robalo Pro ou o Robalo Standard. O Robalo Standard você tem até um pouco mais de segurança, porque você não tem a cadeira, você senta direto no casco, e sentando direto no casco você cria melhor um ponto de equilíbrio, você está mais baixo, então tem menos, entre aspas, risco de você virar o caiaque. Mas é um caiaque bem complicado, eu digo, porque eu já tive. A cadeira é muito alta, para você soltar um peixe e colocar o seu braço para o lado já é um risco. Um caiaque que eu experimentei e foi muito bem, mesmo sendo parecido aí na categoria desses caiaques, foi o Tuna Pro, que é o Tuna anterior a esse Tuna 115 que foi lançado agora. Eu já estive em uma marola, mas não com ele, mas com um amigo que estava com ele. Eu estava com o Barracuda Pro Fishing e ele estava com o Tuna Pro. E o caiaque se comportou muito bem. O caiaque estava pesado, ele é um indivíduo aí de 1,80 m, então ele estava pesado ali em cima do caiaque, e o caiaque realmente suportou as ondas. É um ponto aí de teste mesmo, né? Já eu pensando hoje, eu preferiria evitar, porque realmente o caiaque ele não é um caiaque grande. Apesar de ser alto, ele é um caiaque muito leve, então para evitar evitar um risco maior, eu talvez não aconselharia. Mas aí é cada um, tá? Aqui é só minha opinião. Então nesses casos é a minha comparação, gente, é a minha opinião. Mas vocês, pelas minhas experiências ou por experiências de outras pessoas que já experimentaram, é só dar uma olhada se os seus caiaques têm esses perfis de caiaques muito baixos, muito leves, caiaques que não suportam nem muita carga e não são muito grandes, não tem muito peso. Então, na minha opinião, são caiaques mais frágeis, digamos assim, para você enfrentar uma marola. Bom, minhas considerações finais sobre esse assunto é que, cara, em nenhum momento vale apostar a sua vida, arriscar a sua vida numa situação que é diversão. Já imaginou se você vai sair para se divertir, para pescaria, e você não volta? Realmente é uma tragédia muito grande. Isso não tem nada, não tem preço, não tem nenhum troféu, nada vale você arriscar a sua vida. Então use os equipamentos de segurança e também pense nesse lado do caiaque, que você tem que ter um caiaque que te ofereça segurança. Se você está num caiaque mais inseguro, por exemplo, como eu já falei do Pinguim, já mostrei aqui 2, 3 vídeos sobre ele, usando e falando, olha, se você não tem grana, vai nele, você pode comprar. É só você não usar da maneira inadequada. Se você não usar, eu mesmo que já virei ele 2 vezes, das 2 vezes eu tava numa correnteza que realmente não era equivalente, não era a proposta do caiaque, não era para eu estar ali naquele lugar. Beleza? Basicamente é isso. Muito obrigado por quem chegou até o final desse vídeo. Quero agradecer a vocês. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like aqui para eu saber que você gostou, e até o próximo vídeo.